Doutor Carlos, como a digitalização do processo pode tornar a prestação jurisdicional mais rápida, se a tendência é que as demandas tenham um número aumentado em face desse acesso facilitado à justiça? O procedimento digital, ele vem a facilitar porque ele vai reduzir a quantidade de expedientes que anteriormente levavam grande demora de tempo dentro da secretaria. No caso específico, o advogado vai ter a possibilidade do seu próprio escritório ingressar com o pedido, juntando as provas, desnecessitando que ele se dirija até o fórum. Consequentemente, uma das ferramentas permite a urgência. E ao receber essa indicação de urgência no processo, o magistrado já poderá apreciar e dar as determinações, expedição de ofício, alvará, análise circunstancial do processo e imediatamente o funcionário, o servidor que está na secretaria, ele já irá providenciar que se proceda àquele registro. Portanto, a tendência é facilitar ainda mais. Também a base de informações ela passa a ser mais fácil, já que ao invés de necessitar que seja expedida uma certidão por um setor ou outro que deve aguardar, o magistrado já terá acesso a esses dados e poderá de imediato já verificar a situação das certidões, dos antecedentes da pessoa que solicita o pedido e assim facilitar o acesso. Eu não acredito até que venha a dificultar, mas a facilitar em muito. E com relação ao acesso à justiça, este acesso, desde a Constituição de 88, já se tornou mais fácil, mais aberto a todos. A presença da Defensoria Pública, a presença dos juizados especiais que permitem o acesso direto, veio a abrir esse leque de opções para o cidadão brasileiro, para a pessoa simples, de mais facilidade no acesso. Para você ter uma ideia, tá? Antes do processo digital, só existia a possibilidade de o processo ser trabalhado por uma pessoa de cada vez, né? Quando o magistrado despachava, então, se tivesse de ser expedido um ofício, um mandado, uma publicação no DJ, e fossem pessoas diferentes que tivessem que executar essas tarefas, teria que se esperar primeiro que um fizesse o que lhe cabia, para depois passar para o seguinte e assim sucessivamente. Hoje, com o processo digital, é possível que a secretaria trabalhe, né, várias pessoas trabalhem no mesmo processo ao mesmo tempo. Eu não preciso aguardar a conclusão do ofício para começar a preparar um mandado, não preciso aguardar a conclusão da confecção do mandado para que seja remetida ao DJ, o expediente. Se essas tarefas incumbem a pessoas diferentes, todas elas podem fazer isso ao mesmo tempo. Tá? Então, isso aí em termos de celeridade, é um ganho de tempo muito considerável. Segundo, você não tem nenhum deslocamento de pessoas dentro da secretaria. Imagine só, quando o juiz despachava, alguém tinha que se dirigir ao magistrado, pegar os autos, levar até a secretaria. E isso hoje, quando o magistrado despacha na sua sala, clica o botão onde ele assina e libera, imediatamente, lá na secretaria, nós já tomamos conhecimento dessa decisão. E podemos, nesse exato momento, ato contínuo, portanto, já dar início aos expedientes. Né? Outro ganho muito importante que trazido pelo processo digital é porque hoje você não tem mais o famoso deslocamento de autos. Né? Deslocamento, o que significava? O processo, os autos do processo estavam em local não sabido dentro da secretaria. Em virtude da grande quantidade de processos, você tem secretaria com 6 mil, algumas com mais de 10 mil processos, então deslocar autos de processo não é tão difícil assim de acontecer, né? E quando isso acontecia, você tinha que mobilizar uma parte do grupo para localizar esses autos, obviamente, o mais rápido possível, porque o jurisdicionado, o magistrado, quem tivesse que trabalhar com o processo, não era responsável por esse deslocamento e não era razoável esperar que ele tivesse paciência para quando esse processo aparecesse, né? Então, você tinha que paralisar uma parte da secretaria para localizar esses autos, tá? Isso também imprimia um gasto de tempo muito grande, né? Quando o processo era despachado em papel, você tinha pessoas para perfurar o documento, colocar o documento dentro dos autos do processo, naqueles grampinhos, numerar as folhas e carimbos, e mais carimbos, e mais carimbos. Quem conheceu as secretarias, né,
antes do processo do processo digital, antes da digitalização dos autos, com certeza presenciou aquele mar de carimbos em cima dos birôs. Então, o tempo que você passava carimbando, até para identificar cada carimbo que era pertinente para aquele ato, se você for contabilizar todo esse tempo, ao final você tem algo muito significativo. E todas essas etapas hoje não existem mais no processo digital. O próprio balcão, o atendimento de balcão, que você tinha que disponibilizar gente para atender ao jurisdicionado e atender ao advogado, hoje é praticamente inexistente. O atendimento de balcão que existe hoje ainda é pessoas tentando se familiarizar com o sistema. Quer dizer, depois que todos já tiverem o pleno domínio, tanto a sociedade, os jurisdicionados, como os advogados, a nossa expectativa é ter praticamente um atendimento zero de balcão. E essas pessoas, então, os servidores que eram utilizados para atender o balcão, serão aproveitados para trabalhar diretamente com a atividade fim, né, do Poder Judiciário, que é assessorar o magistrado na produção de despachos, sentenças, decisões, enfim, fazer pesquisas, né? Então, é necessário que se faça pesquisa para ter uma decisão sempre atual, condizente com o entendimento dos tribunais superiores, enfim. Então, é um ganho muito significativo de tempo e a gente tem percebido isso desde o primeiro momento em que se trabalha com o processo eletrônico. Os mandados, por exemplo, o sistema ele já disponibiliza modelos de N mandados. Então, quer dizer, um mandado que antes você tinha que confeccionar praticamente todo, hoje você, num clique, identifica o modelo que é pertinente àquele expediente que você tem que fazer, aquele mandado, tá? O próprio sistema já preenche os dados das partes, endereço, praticamente não lhe resta nada para fazer no mandado. Identificar, o gasto de tempo é praticamente identificar o modelo do mandado. Identificado o modelo, todos os dados pertinentes àquele processo especificamente já são lançados pelo próprio sistema, você imprime o mandado e vai deixar na Coman. Tudo muito rápido. Quando a Coman já estiver funcionando como trabalhando esse projeto, na verdade, quando a gente fala de processo eletrônico, não é só os autos do processo. É todo um procedimento judicial que tem que estar contemplado nessa ferramenta de processo eletrônico. Você tem o trabalho da secretaria, e dentro do trabalho da secretaria, o trabalho dos servidores, como a doutora bem falou, o trabalho do magistrado, que é muito importante também. A ferramenta ela tem mecanismos de agilização dessa prestação jurisdicional pelo magistrado, possibilidade do magistrado realizar pesquisas de jurisprudência de uma forma melhor, com uma qualidade melhor, possibilidade do magistrado agrupar determinadas informações, melhor dizendo, determinados processos pela matéria que é tratada naquele processo, de forma que ele consiga produzir sentenças ou entendimento em vários processos em um mesmo momento. Então, existem essas ferramentas e existem outras, como a doutora colocou novamente, com relação à integração com outros setores, que não são atividades da secretaria, mas que sim contribuem para a celeridade do processo, com a integração com a coordenadoria de mandados, para o cumprimento dos mandados. Esse sistema tem um módulo dele que será implementado ainda, que prevê a remessa eletrônica do mandado para o oficial de justiça, para que o oficial de justiça receba eletronicamente esse mandado, faça o cumprimento e retorne a sua certidão também de forma eletrônica dentro dos autos do processo eletrônico. E outras possibilidades, se tem a possibilidade também de se ter uma integração com os Correios, para que o AR, que hoje é emitido pelas varas, ainda de forma em papel, seja emitido também de forma eletrônica. Então, outras possibilidades, integrações com outros tribunais de justiça, algo que não existe hoje ainda nesse momento, mas que é perfeitamente factível. Você, num futuro breve, pleitear a integração com os tribunais superiores, com tribunais de outros estados. Então, uma vez que você tira o limite do físico, do papel, e coloca o eletrônico, então tudo aquilo que nós conhecemos de facilidades, de possibilidades de integração do eletrônico, passa a ser possível no processo judicial eletrônico. Obviamente que respeitadas as características desse tipo de documento eletrônico. Características de segurança, de autenticidade, de integridade das informações que compõem esse processo judicial eletrônico. Então, existem tecnologias que permitem isso. Uma delas é a assinatura eletrônica, através de um certificado emitido por autoridades reconhecidas pelo Instituto de Chaves Públicos do Brasil, que é
um pré-requisito, digamos assim, do processo eletrônico que está sendo implementado no estado do Ceará. Todos os documentos eletrônicos que tramitam nesse sistema, eles são assinados eletronicamente. Então, exatamente para que se garanta a integridade, o não repúdio e a autenticidade desses documentos. Professora, a minha dúvida é sobre o artigo 511 do Código de Processo Civil, mais especificamente ao porte de remessa e retorno, que é uma taxa cobrada aos jurisdicionados sobre os custos de envio dos processos. Com a digitalização que está acontecendo, não existe mais sentido em cobrar esse custo, já que tudo é enviado eletronicamente. Só que os tribunais, mesmo os que já aderiram à digitalização, ainda estão cobrando essa taxa, alegando que, se não cobrarem, estariam desrespeitando o Código de Processo Civil. Queria saber a posição da senhora sobre isso. Muito bem. Como você mesmo disse, o artigo, né, é vigente, está no Código de Processo Civil. Realmente, o magistrado não cabe a ele, né, ou ao tribunal, deixar de dar a devida aplicação. Como a gente sabe, a lei ela só pode ser retirada do ordenamento jurídico através de uma outra lei que venha a revogá-la ou tratar de forma diferente a matéria. De fato, talvez tenha que haver uma atenção do legislador em relação à necessidade de modificar esse artigo do CPC. Mas, enquanto vigente, acredito que ele tem que, sim, que continuar sendo aplicado. 2010 é um marco na justiça brasileira para essa nova manifestação da justiça através da digitalização. O Estado do Ceará ele é o pioneiro em fazer esse processo, tanto dos processos do acervo atual, quanto dos que iniciarão a partir do momento da digitalização. Os juizados especiais aqui em Fortaleza, de 2007 para cá, foi feito de forma paralela. O que havia de acervo até então de processos físicos continuou tramitando e a partir daquele momento da implementação, da digitalização, os novos processos passaram a ser feitos dessa maneira. E agora não, o nosso tribunal, de uma forma avançada e dinâmica, vem fazer ao mesmo tempo, a partir da digitalização, os novos processos, que nas varas que já foram feito todo o processo virtual já estão recebendo, mas ao mesmo tempo do grande acervo ainda existente. Estados como Santa Catarina, como São Paulo, como Minas Gerais, têm sido feitos muito mais como modelos núcleos, em segmento de setores dentro do fórum, mas não atingindo por inteiro a demanda do fórum. Então, na verdade, a manutenção, até que se proceda a complementação no nosso Estado brasileiro como um todo, de todos os tribunais, é que se poderá adequar e verificar com a processualística civil o que se tornou realmente obsoleto, de modo que não haverá mais a necessidade dessa cobrança ou da presença daquele artigo em virtude da alteração no sistema processual. Doutor Gustavo, o senhor acredita que o procedimento de digitalização dos processos pode atrasar as concessões de livramento condicionais ou até mesmo a progressão de regimes nos processos criminais? É importante nós dizermos que o Tribunal de Justiça pensou nisso. Pensou em que sentido? No sentido de que as empresas que foram contratadas para proceder a essa digitalização, elas têm tempo de atendimento. O fato de um processo ou uma vara estar passando pela digitalização de seu acervo, não quer dizer de forma nenhuma que o seu acervo em papel está inacessível. Ordinariamente, sendo solicitados autos desses processos na vara, a empresa tem prazo de 24 horas para entregar esses autos na vara. Então, é um prazo factível, possível, gerenciável, tanto por parte da vara, como por quem está solicitando alguma providência do judiciário. E para aqueles casos em que há urgência, em que esse prazo de 24 horas não é satisfatório, existe também, contratado a essas empresas, um prazo de 4 horas. Obviamente que esse não é a regra. Realmente para casos de urgência em que há uma necessidade maior. Com relação aos processos das varas criminais, nós ainda não implementamos o processo eletrônico nessas varas. Faremos ainda a implementação dessa especialidade. O que nós temos hoje várias execuções criminais, está passando por esse processo. E o acervo dos processos dessa vara estão sendo encaminhados para a digitalização e nós temos a previsão de terminarmos essa vara, a vara de execução criminal,
em meados de dezembro desse ano. Então, esperamos que em meados de dezembro desse ano, dia 15 de dezembro, 10, 15 de dezembro, nós tenhamos todo o acervo dessa vara já digitalizado e com processo eletrônico